Pessoal, pronto aí, ó, vamos sentar cada um nos seus lugares, fazer silêncio. Virar para frente, prestar atenção aqui, para que juntos possamos terminar de fazer as correções, a correção das atividades, eu posso olhar os cadernos, passar o trabalho, ver o que mais dá tempo de fazer. Nós tínhamos parado em qual questão aí? Explique as transformações da moral. Explique as transformações da moral. Então, lembrando que moral é o quê? Está relacionado com o nosso comportamento, com as nossas ações, com a nossa maneira de agir. Quais são os princípios que regem o nosso comportamento? A ética e a moral sempre estão relacionados à questão do comportamento. E isso sofre, o nosso comportamento, ele sofre transformações ao longo do quê? Ao longo da história, do tempo, né? E também do espaço. A geografia também vai influenciar o nosso comportamento. Você nasce no Brasil, existe uma cultura nesse país que influencia o seu comportamento. Se você nascesse na Ásia, no Japão, por exemplo, a cultura que iria influenciar o seu comportamento é outra. Essas transformações da moral, elas acontecem na história, ou seja, no tempo, e no espaço, ou seja, dependendo da localização geográfica. E outra questão que influencia a dialética, o confronto entre sociedade e indivíduo. A sociedade influencia o nosso comportamento e nós, de alguma forma, ou endossamos ou ajudamos a mudar os comportamentos que regem uma sociedade. Então é isso que faz com que a moral, ou seja, as concepções de comportamento, elas mudem à medida que o tempo passe, elas mudem dependendo da localização geográfica e elas mudem da relação entre a sociedade e o indivíduo. Então assim que acontecem as transformações da moral. Próxima questão. 11. Explique o desenvolvimento da razão e da moral segundo Piaget. Piaget ele vai elaborar uma teoria que trata do desenvolvimento da nossa razão e da nossa moral, do nosso comportamento. E ele vai dizer que a gente passa por alguns estágios, algumas etapas. O primeiro estágio ele chama de estágio sensório-motor. Então, nesse primeiro estágio, a gente está desenvolvendo o quê? Os nossos sentidos, a nossa capacidade de perceber com os sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. E estamos desenvolvendo também a nossa coordenação motora.
Esse é o nosso primeiro estágio de desenvolvimento, tanto racional quanto moral. Então aqui ainda a gente não tem uma racionalidade bem desenvolvida, nem uma moralidade bem definida nesse primeiro estágio. Então tudo se baseia primeiramente na questão sensorial e também na coordenação nas ações motoras. Depois nós passamos para um segundo estágio. Esse segundo estágio ele chama de pré-operacional. E esse estágio se destaca porque começamos a desenvolver algum nível de operacionalidade racional, de desenvolvimento da nossa razão. Nós começamos a desenvolver a linguagem, aprendemos a falar, a conversar, a nos comunicar. Mas esse período aqui, a moralidade é centrada em si mesma. Ou seja, o que determina o nosso comportamento? São os nossos desejos e as nossas vontades. A gente ainda não sabe se submeter às leis, às regras ou à moral que é imposta pelos outros. O indivíduo aqui só quer ter o prazer. Por isso que a criança lá naquela fase, quando ela quer alguma coisa e alguém não dá para ela, o que ela faz? Dá birra. Porque ela ainda não consegue entender as regras, as normas sociais. Ela quer somente satisfazer as suas vontades. E quando as suas vontades não são satisfeitas, ela dá birra. É um estágio ainda chamado de moral de heteronomia. A criança às vezes até obedece, mas obedece por quê? Por causa do castigo, né? Por causa da porrada que o pai e a mãe vai dar, ou porque o castigo vai colocar ele no cantinho do pensamento, vai trancar ele no quarto, vai jogar ele de cima da casa, vai fazer alguma coisa. Então, ele às vezes até obedece, mas obedece não porque entende que aquilo é o certo, obedece por conta do medo do castigo. Depois temos o terceiro estágio. Que é o estágio que o Piaget chama de o estágio das operações concretas. Então nós já aprendemos aí nesse estágio a desenvolver a nossa razão, a fazer operações concretas, e aí nós vamos consolidando a nossa moralidade. Mas ainda essa moralidade ainda vem de fora, do outro. Nós consolidamos a moralidade heterônoma, ou seja, nós até fazemos as coisas que são consideradas certas, mas não por convicção, por entender que aquilo é o melhor, mas porque nós tememos as sanções, os castigos. E aí nós aprendemos aqui também a já operar racionalmente. Até que a gente chega no quarto estágio, que ele chama de estágio das operações formais. Nesse quarto estágio, o sujeito começa a desenvolver um pensamento abstrato. E aí, com esse nível de abstração, ele consegue formalizar as coisas e não mais agir só a partir do que lhe é imposto,
mas a partir do seu próprio raciocínio. Ele começa a pensar sobre a sua própria ação e a calcular essas ações para ver qual é a melhor para si mesmo e para o todo, para a sociedade. Então aí a sua moralidade começa a ganhar contornos mais amplos. Então, ele começa a desenvolver o raciocínio hipotético e dedutivo. Ele começa a elaborar hipóteses, a fazer deduções e a desenvolver a sua autonomia, a pensar por si mesmo e a refletir sobre as suas próprias ações, sobre a sua própria conduta. Então esse é o último estágio. Tem gente que não consegue chegar nesse estágio, segundo Jean Piaget. Tem gente que está no segundo e no terceiro estágio ainda. Uma moral centrada em si mesmo ou numa moral heterônoma. Você faz as coisas porque tem consciência de que aquilo é melhor para você ou você faz com medo de ser castigado? Você vem para a escola por quê? Porque você tem consciência que aqui você vai aprender, vai desenvolver o seu intelecto, vai ter condições de vida melhor lá na frente, se você aproveitar esse momento, esse espaço. Você está aqui exclusivamente por medo de ser castigado pelos seus pais, cortarem a mesada. Só cair nisso. Se você está aqui porque tem consciência de que a escola é um processo importante na sua vida de aprendizado, que vai te ajudar lá na frente para você conquistar autonomia, liberdade, independência, você está no quarto estágio. Agora, se você vem aqui porque os seus pais te obrigam, ou por qualquer outra coisa que seja externa a você e não por consciência própria, você ainda está provavelmente no terceiro estágio das operações concretas. Você consegue até pensar concretamente, mas ainda o que determina o seu comportamento não é a sua consciência, mas são o que os outros dizem que você deve ou não fazer. Então, esses são os estágios do desenvolvimento da moral segundo o Piaget. Jean Piaget. Acabou aí as questões? Então é isso aí. Agora eu vou passar o trabalho e depois vou dar o visto.